dia a todos. Hoje, dia 4 de outubro de 2020, o 18º domingo após Pentecoste. Convido aos irmãos e às irmãs em Cristo a se comunicarem agora com Deus numa oração particular e silenciosa. Oremos. Diz a palavra de Deus dos primeiros cristãos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Graça, misericórdia e paz vos sejam multiplicados da parte de Deus, o Pai, da parte de Jesus Cristo, seu Filho, o Senhor, e da parte do Santo Espírito, o Consolador. Amém. Os amados irmãos em Cristo que hoje se reúnem nesta casa irão celebrar a ceia do Senhor. Assim sendo, devem se preparar, confessando os seus pecados a Deus. Façamos, pois, confissão dos nossos pecados. Santo e bondoso Deus, nosso Pai, nós te confessamos que somos pecadores por nascimento e por natureza, e que ainda continuamos a pecar diariamente. Nossos pecados que cometemos em pensamento, confessamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nossos pecados que cometemos em palavras, confessamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nossos pecados que cometemos em realizações e omissões, confessamos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Misericordioso Pai, dá-nos perdão e paz e livra-nos dos nossos pecados, pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Salvador. Em nome e por amor de Jesus, nós te imploramos. Amém. Estimado irmão, irmã, pergunto-lhe, de acordo com o que aprendemos da palavra de Deus sobre pecado, e de acordo também que acabamos de confessar e pedir a Deus, há um sentimento de culpa em seu coração? Há confiança no perdão de Deus? E há também um sincero desejo de viver uma vida cristã orientada pelos mandamentos de Deus? Qual é a sua resposta? Sim? Neste caso, cada um de nós pode se sentir na pele do paralítico de Cafarnaum, do Evangelho de Jesus, ao qual ele disse: tem bom ânimo, filho, filha, estão perdoados todos os teus pecados. Damos glória por isso a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como era desde o princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Vamos agora ouvir as leituras que separamos para o domingo de hoje.
A primeira, ela se encontra no livro dos Provérbios, no capítulo 3, nos versículos 11 até 14. Ouçam estas benditas palavras de Deus. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender estas coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. Até aqui a palavra de Deus do Antigo Testamento. E agora queremos ouvir uma palavra epistolar, da Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 1 até 13. Estas palavras também são a base da nossa meditação desta manhã. Ouçamos, pois. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era o bastante. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento
nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Até aqui a palavra da epístola para o domingo de hoje. E agora ainda vamos ouvir a palavra do Evangelho para o domingo de hoje. E esse nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 60 até 64, onde lemos estas palavras. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele, Jesus, sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele. E sabia também quem ia traí-lo. Assim termina o Evangelho de hoje. Vamos agora meditar nas palavras do hino Te confesso, ó Deus. Muito estimados amigos e irmãos no Senhor Jesus, das palavras da epístola
que nós escolhemos para este domingo, eu quero destacar o versículo 4, onde lemos: na luta contra o pecado, vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Ou, na versão de Almeida, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Que Deus abençoe estas palavras em nossos corações. Muito estimados, entre as muitas bênçãos que nos traz a nossa participação digna da ceia do Senhor, está a força necessária para enfrentarmos as situações mais diversas na nossa vida de cristãos. E especialmente nela está a força necessária para enfrentarmos as mais variadas tentações. É nessa direção que a epístola de hoje aponta para a nossa meditação neste momento. De certo modo, nós, os cristãos de hoje, somos privilegiados, pois estamos cercados de uma nuvem ainda maior de testemunhas do que aqueles do tempo em que estas palavras foram escritas. Testemunhas, segundo Apocalipse capítulo 7, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Testemunhas que foram fiéis às promessas messiânicas e ao seu Salvador, e receberam a coroa da vida, conforme nos fala o mesmo livro do Apocalipse no capítulo 3. As tentações, meus irmãos, são uma realidade. São uma realidade não somente em tempos de perseguição real, mas também em tempos de desgraças inexplicáveis. Ou então, em tempos de fartura e bem-estar. Apenas, meus irmãos, se ficarmos firmes na fé, é que nós daremos continuidade à Igreja de Jesus Cristo entre nós. E também serviremos como testemunhas para as gerações futuras. Premissa maior é o fato que somos salvos unicamente pela fé na obra redentora de Jesus Cristo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei e independente de qualquer outra coisa, diz a palavra de Deus na carta aos Romanos, no capítulo 3. E Satanás sabe disso. E ele está inconformado, pois significa a sua derrota. Por isso, ele tenta de todas as maneiras nos desviar da fé. Como ele tentou o próprio Cristo a se desviar da cruz, onde Jesus efetuou a nossa salvação. Ele trabalha em nós todos os dias
e o faz com astúcia. Inclusive, ele usa a nossa cruz, que nos foi imposta por motivos pedagógicos. Isto é, porque Deus nos quer educar e nos quer corrigir o rumo do nosso viver. Deus, conhecendo a artimanha do tentador, ele nos dispôs alguns recursos para que a nossa fé não fraqueje nas tentações. E estes recursos são, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E esta Deus nos deu com fartura. Todos nós temos ela dentro da nossa casa. Ela nos é transmitida através dos meios de comunicação. E ela está nesta casa. E este é um dos motivos maiores por que nos reunimos aqui. Além da sua palavra, ele também nos deu a sua Santa Ceia. E nos deu diretrizes na sua palavra para permanecermos firmes na fé. O autor da carta aos Hebreus parte do princípio que é possível permanecer na fé, tanto na perseguição física, real, como também na perseguição moral e psicológica. E a prova é a nuvem de testemunhas. E o escritor nos dá uma relação destas testemunhas. Ele as cita nominalmente. E esta lista é encabeçada por Abel, o querido irmão, o primeiro mártir da história da humanidade. Em seguida vem Enoque, aquele homem de Deus que passeava com Deus todos os dias. E então vem Noé, aquele que acreditou na palavra de Deus que o dilúvio haveria de cobrir os picos do Monte Ararat, onde ele construiu o seu barco que flutuou e assim se salvou do dilúvio. E então ele cita Abraão, aquele homem de Deus, o pai da fé, que saiu da sua família e saiu da sua terra para encontrar um lugar que ele não conhecia, mas que Deus lhe havia prometido. Veio Isaac, Jacó, José, Moisés, o grande líder que trouxe o povo da escravidão do Egito para peregrinar pelo deserto por 40 anos e então possuir por herança a terra que Deus havia prometido ao patriarca Abraão. E em seguida ele cita uma multidão sem nome. E ele o faz porque desses o mundo não era digno. É no exemplo desta gente que nos compete edificar a nossa fé. Portanto, é preciso correr, é preciso fugir das tentações, não porque somos covardes, mas corajosos, pois para dizer não a uma tentação é preciso coragem. E esta só podemos buscar onde? Na palavra de Deus e na Santa Ceia que ele dispôs para todos os seus filhos. E se nós nos alimentamos da sua palavra e da sua ceia,
então nós também poderemos lutar em oração junto ao Pai, para trazer todos os nossos problemas na sua presença. Não nos enganemos, amados irmãos. A parábola do Senhor Jesus sobre a semente que caiu no meio dos espinhos é um exemplo muito claro de como a nossa fé é sufocada pelas tentações. Nós precisamos ser bem explícitos neste assunto, pois não podemos nos esconder atrás de desculpas convenientes, quando as consequências do cair na tentação baterem com força na nossa porta. Assim, quais são as ciladas do diabo entre nós hoje? Ora, o diabo usa tudo que está relacionado à nossa vida. Podem ter absoluta certeza que o distanciamento social no qual nós estamos vivendo está sendo usado também pelo tentador para fazer com que fraquejemos na nossa fé. Na minha opinião, no entanto, ele está trabalhando na surdina. Não se fala dos outros males atualmente, só se fala da pandemia. E isso ele está gostando. Porque pelo fato de não se falar dos males do mundo, não é prova de que eles não existem mais. E eu acho que uma das coisas que o tentador usa para qualquer um de nós são as drogas em geral. Além disso, ele usa a pornografia, o sexo sem direito a ele, os negócios desonestos, a corrupção. E não devemos olhar apenas para os nossos governantes, mas a corrupção está infiltrada em todas as pessoas. O afrouxamento dos bons costumes. O que está acontecendo? Acontece que nós nos horrorizamos com coisas pequenas. E nos horrorizamos, por exemplo, com um estuprador, com um matador em série. E ao mesmo tempo estamos promovendo com a nossa permissividade que com pequenas doses envenenemos a nós mesmos e aos nossos filhos. É contra isto que o apóstolo adverte quando ele escreve: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Lutero costumava dizer o seguinte: não podemos evitar que os passarinhos voem sobre as nossas cabeças, mas não precisamos permitir que estes passarinhos usem as nossas cabeças como base para fazer os seus ninhos. Na Grécia Antiga, era costume os atletas se despojarem de suas vestes, para, livres de qualquer peso, poderem ter o melhor desempenho nas suas corridas. É a este costume que o apóstolo se refere quando recomenda que o cristão deve se despir de tudo que atrapalha, de tudo que impede, que freia, que retarda e que enfraquece sua corrida rumo à salvação eterna.
Esta é a proposta de Deus, que tem como base a fé e a perseverança na obra do Senhor Jesus Cristo. A ceia do Senhor fortalece esta fé. Até que ponto nós fomos resistentes às tentações? O escritor aos Hebreus diz que ainda não tendes resistido até ao sangue. E na linguagem de hoje diz, na luta contra o pecado, vocês não tiveram de combater até a morte. Isto significa que há momentos na vida do cristão em que o limite é a morte. O limite é o sangue. Adaptando este princípio à nossa realidade, podemos dizer: tudo aquilo que conduz à perda da fé, ao enfraquecimento da nossa fé, tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo, que nos afasta da sua igreja, o que nos afasta da sua santa ceia, deve ser eliminado, varrido da nossa vida, custe o que custar. Mesmo que eu faça algo que em si não seja nenhum pecado, mas se isso me afasta de Jesus e enfraquece a minha fé, então compete-me deixar esta atividade, ou este pensamento, ou este medo, ou esta profissão, este hobby, este lucro, este sucesso. Esta é a interpretação do que Jesus diz. É melhor entrar na vida eterna aleijado do que tendo as duas pernas e ser lançado no inferno. Não sejamos tolos. A estratégia preferida de Satanás é desviar os cristãos da sua fé, usando aquilo que eles mais gostam, aquilo que eles mais amam, aquilo que eles mais temem. Irmãos, certamente este discurso é um duro discurso. Já disseram isso alguns seguidores de Jesus. Colocar Deus em primeiro lugar. Colocar a sua ceia, o seu perdão, acima dos interesses pessoais, sempre custa sangue. E sangue lembra sacrifício. A nossa salvação custou o sangue de Cristo, o mesmo sangue que Ele nos oferece na sua ceia. Assim, no exemplo de Cristo e nesta grande nuvem de testemunhas, permaneçamos também firmes na nossa fé, até ao sangue. Amém. Vamos orar. A Ti, Senhor, queremos glorificar de manhã. A Ti, Senhor, queremos adorar ao fim do dia. Nosso pobre canto Te enalteça agora e continue a ressoar eternamente. Como igreja, Senhor, intercedemos em favor dos comungantes da Tua ceia,
que todos tenham real proveito da mesma. Também em favor dos que foram impedidos de participar. Em favor dos sofredores em geral. Em favor dos enfermos, entre os quais citamos a senhora Marlene, internada lá na cidade de Vassouras, muito enferma. Também intercedemos em favor de sua filha Tayane, que carrega uma cruz muito pesada. Senhor, que o seu namorado, Leandro, seja fortalecido na sua nobre intenção de amparar e amar. Que a tua companhia e a tua proteção esteja sobre esta família sofredora, a fim de que possam entender que tu os amas, como amaste a todas as pessoas em teu Filho Jesus Cristo. E tudo mais que nos pesa em nosso coração neste dia, queremos te apresentar conforme teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. O hino Eu avisto uma terra feliz quer agora nos conduzir numa meditação. Uma terra
nesse lar terrenal e feliz. Hei de estar nesse lar terrenal e feliz. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua santa paz. Amém.